Na música, seja coerente. Meu nome é Johanny Jansen, sou um dos pastores da Igreja Batista Central e professor de engenharia da UFMS. Seja bem-vindo. Você precisa ser coerente na música de diferentes formas. Primeiro, precisa existir uma coerência entre a forma da música e a letra da música. Nós já vimos que os dois comunicam. A forma da música pode comunicar alegria, tristeza, vitória, derrota e inúmeras outras coisas. E a letra da música, obviamente, também comunica alegria, tristeza, vitória, derrota e assim por diante. Os dois precisam falar a mesma língua. Os dois precisam falar a mesma coisa. Porque senão você vai ter uma música que está em desarmonia com suas palavras e vice-versa, e isso não é legal. Por exemplo, as pesquisas mostram que quando você vai dar uma palestra, quando a linguagem do seu corpo está em desarmonia com as suas palavras, as pessoas elas vão dizer que o que o seu corpo está falando é que é verdade, e não aquilo que as suas palavras dizem. As pessoas acreditam mais no seu corpo que nas suas palavras, porque os dois estão em desarmonia, então você precisa decidir qual dos dois você vai seguir. E isso também vale para a música. A forma dela, isto é, a melodia, a harmonia e o ritmo, e a letra da música precisam estar em harmonia. Ora, esta é uma das razões que não é qualquer pessoa que pode compor uma música. Não é o Zé Mané da esquina, que acabou de aprender os primeiros acordes no violão, que deveria compor música. Não que ele, de repente, não possa compor músicas belas, mas, em geral, vai ser muito mais, digamos, a sorte do que, de fato, algo bem pensado. Porque nós sabemos que há certas formas, certos gêneros, etc., que trazem mensagens diferentes das outras. Tem um programa musical, na verdade um programa mais humorístico, não é musical, mas mais humorístico, onde isso fica bem claro. Ele chama I Haven't a Clue. E neste programa musical, a brincadeira é o seguinte, eles colocam a letra de uma música e pedem para cantar com a música de outra música. E isso sempre fica hilário, fica engraçado, fica diferente. Por exemplo, digamos que nós queiramos cantar Ao Pé da Cruz com a música Parabéns. Então, ficaria, por exemplo, assim. Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca salutar, no Calvário monte. Sim na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Não combina. Não combina. É claro que a forma da música comunica, e é claro que a letra comunica também. Uma simples brincadeira como esse programa de televisão já permite nos descobrir isso. Eu não sei ainda como tem pessoas que dizem o contrário. E então é importante que os dois estejam falando a mesma coisa. É por essa razão que quando uma música que deveria ser alegre e é tocada na igreja, pois a letra é alegre, a própria música é alegre, mas ela é tocada de forma, às vezes, lenta e não talvez com intensidade, com velocidade, as pessoas ficam em dúvida, mas o que está acontecendo aí? O que eu sigo? Eu sigo agora os instrumentistas ou eu sigo aquilo que, de fato, a música visa comunicar? Deve existir uma coerência. O segundo tipo de coerência que deve existir é entre a forma da música e o contexto da música. Diferentes formas musicais comunicam coisas diferentes. Digamos que uma forma musical comunique mais alguma questão relacionada, inclusive, ao sexo, romantismo mais voltado para o sexo. Seria apropriada ser
tocada ou ouvida por um jovem que ainda não é casado? De forma nenhuma. Mas talvez seria apropriado ser tocado por um casal? Quem sabe? Se fosse algo mais saudável, salutar, talvez fosse até apropriado. Então, tudo depende de onde o contexto, aonde essa música está inserida. E esta é uma questão muito importante, essa questão do contexto. Eu trago aqui de volta a pesquisa do Christopher Alexander. Quando as perguntas eram mais triviais em sua pesquisa, qual objeto é mais atrativo, qual objeto você gostou mais, etc., na pesquisa que ele, como arquiteto, estava realizando, para que as pessoas, então, descrevessem lá 2 objetos aleatórios que ele colocava na frente, as respostas eram mais ou menos aleatórias. Mas quando, digamos, o contexto se tornava cada vez mais o contexto da presença de Deus, então as respostas se tornavam quase que unânimes. 100% das pessoas iriam oferecer o mesmo objeto a Deus. Então, é claro que parece existir um tipo de música que é também mais apropriado a se oferecer a Deus. Será que é mais apropriado oferecer a Deus um parabéns para você? Parabéns para você. Ou será que é mais apropriado oferecer a Deus um quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte? Mas me parece que é mais apropriado oferecer quero estar ao pé da cruz. Então, em certa medida, é até intuitivo isso. Qual o objeto que nós temos que oferecer a Deus? Portanto, o contexto, onde está inserida aquela música, é muito, mas muito importante. E isso também vai nos dar algumas diretrizes para como deve ser a música na igreja. A música como deve ser no culto congregacional. Ora, nós saímos de nossas casas todos os domingos para fazer parte de uma reunião de adoração congregacional, exatamente porque ela é congregacional. Nós podemos adorar a Deus individualmente em nossas casas, mas no domingo nós saímos de nossas casas para adorar a Deus de uma forma congregacional. Se ela é congregacional, a música ela deveria ser primordialmente congregacional. Isso quer dizer que quando nós usamos, por exemplo, amplificadores e microfones, e que excedem muito o volume da congregação, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque as pessoas presentes ali vão ter a impressão de que elas estão participando de uma apresentação, que elas vieram assistir uma apresentação. E elas não deveriam estar ali, principalmente para assistir uma adoração musical, mas sim para participar com outras pessoas de uma adoração congregacional. Então, o uso de amplificadores e microfones atrapalha bastante, porque as pessoas se tornam cada vez mais passivas e não ativamente participando da música congregacional. O segundo item importante é que nós deveríamos ensinar músicas novas. Então, muitas vezes, são inseridas músicas novas na congregação, mas elas não são ensinadas. Essas músicas elas deveriam ser ensinadas, porque nós queremos que a congregação participe dessas músicas. Então, quando o tempo todo músicas novas são inseridas na congregação, e a congregação não está efetivamente cantando essas músicas, tem algo de errado. Porque a razão pela qual as pessoas estão ali é para que elas também participem daquele momento. Para que exista uma adoração e que, de fato, seja congregacional.
e não somente de algumas pessoas. E, finalmente, tem muitas músicas que não são congregacionais. Elas não são apropriadas para uma grande quantidade de pessoas cantarem. Elas foram compostas para serem apresentadas por um grupo de pessoas. Se elas foram compostas para serem apresentadas somente, de repente, por um quarteto, ou talvez para somente um grupo musical, talvez dificilmente as pessoas conseguirão cantar aquelas músicas. E este é um grande problema que nós encontramos hoje. Porque a maioria das músicas são compostas não pensando na congregação, mas às vezes no coral, às vezes pensando num certo grupo, e não pensando na congregação como um todo. Inclusive na forma de ser tocada. Hoje, muitas vezes, os instrumentistas tocam as músicas com algumas firulas, que não é a forma normal da música ser cantada e tocada. E isso atrapalha com que a música seja acompanhada pela congregação, porque a congregação cante. Eu experimentei isso um pouco nos Estados Unidos, quando eu participei lá de uma igreja que estava no seu período de plantação. Eles se reuniam na sala de uma casa. E eram 3 pastores que estavam plantando aquela igreja, e um dos pastores tocava de uma forma bem simples violão. De uma forma bem simples, ele não era um profissional na área, tocava de uma forma bem simples, mas todo mundo cantava. Cantava, por exemplo, Amazing Grace. E aí, depois, eles alugaram um lugar um pouco melhor, um espaço numa igreja, para que fizesse suas reuniões, e eles acharam apropriado contratar um músico em algumas reuniões para que fizesse, então, o acompanhamento ali da música. E ele tocava muito bem o seu instrumento, mas sabe de uma coisa? Ninguém conseguia acompanhá-lo. Porque ele fazia as suas firulas no meio da música, a mesma música, Amazing Grace. As pessoas não conseguiam cantar, eu inclusive, porque eu não sabia quando ele ia fazer um certo improviso ali ou não. E então ficava difícil o acompanhamento. Portanto, a música tem que ser congregacional, para que possa ser efetivamente cantada na igreja. Precisa existir uma coerência aí. Finalmente, precisa existir uma coerência entre a música e a forma corporal, a postura corporal. Ora, nós acreditamos que Deus nos criou como corpo e alma. A nossa alma, de certa forma, entra em contato com Deus e o nosso corpo também. Se Deus quisesse que nós não tivéssemos um corpo, Ele poderia nos criar dessa forma. Somente como almas ambulantes, como espíritos que estejam vagueando por aí. Mas Deus nos deu simplesmente um corpo para carregar as nossas almas, não de forma nenhuma. Tanto é que nós vamos um dia, após nós morrermos, nós teremos os nossos corpos ressuscitados, ou seja, os nossos corpos são importantes. Se nós defendemos que a forma da música comunica, e nós defendemos que a forma do nosso corpo também comunica, afinal de contas, nós vimos que, em Provérbios, que os olhos altivos comunicam, então você acha que a nossa postura corporal também não comunica para Deus, mas é óbvio que a nossa postura corporal comunica. Mas então por que tantas vezes nós vemos Deus salientando o fato de que nós devemos adorá-lo em espírito ou com a nossa alma? A razão era porque a alma não estava em harmonia com o corpo. As pessoas às vezes estavam oferecendo suas ofertas ou estavam ajoelhadas diante dele, mas não estavam com a sua alma ajoelhadas. Não estavam com a sua alma oferecendo aquela oferta. Deus não era contra de forma nenhuma a postura corporal. Tanto é que uma das coisas que nós mais encontramos nas Escrituras é o destaque da postura corporal. Por essa razão, nós não deveríamos desprezar a postura corporal. Precisa existir uma coerência entre a forma da música, entre a música em si e a nossa postura corporal. Talvez hoje isso se tenha tornado muito mais individual. Quando no passado
era muito mais do corpo, da congregação. Ou seja, hoje talvez uma pessoa erga a sua mão em algum momento da música, quando no passado a congregação inteira ao mesmo tempo estava talvez erguendo a sua mão. É uma questão muito mais do corpo, afinal de contas, a adoração é do corpo e não individual naquele momento. Mas, ainda assim, a postura corporal é uma das coisas que tem sido muito negligenciada nas igrejas mais conservadoras. Se ajoelhar, se prostrar, levantar as mãos, levantar os olhos aos céus, e etc. Quer dizer, as diferentes posturas corporais que nós encontramos nas Escrituras são um dos itens mais importantes. Tanto é que quando nós chegarmos no céu, nós vamos fazê-lo. Nós vamos colocar as nossas coroas diante do Cordeiro de Deus e vamos nos prostrar diante dele. Ora, se você acha que nesse momento no céu seria diferente eu simplesmente ficar em pé olhando para qualquer lado ou estar prostrado diante dele, se você acha que isso faz alguma diferença, por que na busca não faz? Então, a nossa postura corporal é um dos itens muito importantes. Nós não adoramos a Deus somente com a alma, mas com o corpo também. E você pode ter a sua alma ajoelhada diante de Deus e o seu corpo não. É o mesmo erro de você ter o seu corpo ajoelhado diante de Deus e não ter a sua alma ajoelhada diante de Deus. Portanto, seja coerente. Se a sua alma está alegre, seja coerente com o seu corpo. Se a sua alma pede uma penitência, uma confissão de pecado, seja coerente e ajoelhe-se diante de Deus e chore diante dele, mas seja coerente com a sua postura corporal também. Grande abraço para vocês.